Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Renato de História e hoje nós teremos uma aula sobre a Alta Idade Média. O que foi a Alta Idade Média? Não sabe? Vamos descobrir agora. Mas primeiro vamos falar sobre a Idade Média em si, no geral. A Idade Média foi um período da história europeia, entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Eu falei europeia 1000 vezes, gente. Por quê? Porque a, vamos dizer, a Arábia, o Japão, o México não estavam experimentando essas coisas que a gente vai falar agora. Estavam experimentando outras coisas. Então, assim, é uma história europeia. Ela se desenvolve ali na Europa. E como ela se desenvolve? Como ela é conhecida? Ela é conhecida como a Idade das Trevas e a gente pensa sempre nisso aqui. Em Vikings, Dark Souls, Witcher, Berserk, Game of Thrones. Adoro todos. Gosto de todos. Mas o que eles têm em comum? Violência. Você não vê um Witcher pensando, caraca, eu quero muito ver um cara escrevendo um pergaminho. Você pensa, eu quero ver sangue, quero ver violência. E isso é relacionado com a visão de Idade Média que nós temos. Se a gente vê uma coisa medieval, a gente quer violência, a gente quer guerra. E isso é histórico, gente? É, porque o nome Idade Média, já o nome Idade Média, essa fama foi criada pelos humanistas, homens do Renascimento. Idade Média, de meio, é o meio entre eles e a Antiguidade Clássica. E para eles esse período é um período de barbárie, é um período de obscurantismo, de violência. E os iluministas vão continuar com isso também, no século XVIII. Vão pensar, pô, a Idade Média é a ausência da razão. Até que chegam os românticos. O pessoal do século XIX, ele olha para isso aqui, para a Idade Média, e pensa, caraca, os alemães foram criados na Idade Média, os franceses foram criados na Idade Média, os portugueses foram criados na Idade Média. Então, eles começam a valorizar a Idade Média. Nós não somos nenhum nem outro. Nós analisamos historicamente a Idade Média. Vamos olhar, vamos desconstruir um pouco essa ideia das trevas, de violência, de sangue. Até porque, por mais que a gente goste de tudo isso aqui, eu sei que vocês vão ver depois da nossa aula, nós temos que pensar historicamente. Então, desconstruindo a Idade Média. Primeiro, ela não foi mais violenta do que períodos posteriores. Você vai pensar, poxa, professor, mas os caras se matavam tudo lá com arma, com escudo, espada, lança. Sim. Porém, no século XVI e XVII tivemos guerras religiosas, o pessoal queimava bruxas. No século XX, infelizmente, mataram 6 milhões de judeus em 5 anos. E hoje em dia, 2020, Rio de Janeiro, nós temos incursões policiais na favela, temos gente baleada, gente fuzilada dentro de casa. Então você pensa, gente, será que a Idade Média era tão violenta assim? Pois é, né? Na Idade Média se conservou e traduziu a obra da Antiguidade Clássica. Como assim, gente? Foram 1000 anos, o papel desgasta. Alguém teve que pegar uma coisa do Platão, por exemplo, do Aristóteles, do Cícero, do Virgílio, passar de um papel para o outro para ele continuar a se perpetuar. Teve grande produção intelectual, clerical, que no caso da igreja, ou secular, como São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Dante Alighieri, Boccaccio e Pedro Abelardo. E olha isso aqui, isso aqui é muito importante. Criou-se a universidade. Gente, nosso pré funciona em anos normais dentro de uma universidade, da UFRJ, no prédio de letras. Nós estamos aqui ensinando para vocês, para quê? Para vocês entrarem na UFRJ, na UERJ, na PUC, na Unirio, na Estácio. Estamos lutando para conseguir entrar na universidade. Nós defendemos a universidade, que está sempre sob ataque. Gente, a universidade tem mais de 1000 anos. Foi criada na Bolonha, a Universidade de Bolonha, norte da Itália, em 1838. Mais de 1000 anos de universidade. Também construíram-se igrejas, catedrais, castelos, como Notre Dame de Paris, que acabou de ser construída onde? No ano de 1345. Aqui nós temos a primeira universidade, PowerPoint, primeira universidade, que é a Bolonha. Temos um mosteiro, gente. O mosteiro é onde vivem os monges. Mosteiro de Alcobaça, Portugal. Aqui temos Notre Dame e aqui temos uma versão do século XXI de A Divina Comédia do Dante Alighieri.
Gente, se a Idade Média foi tão das trevas assim, por que a gente lê esse cara aqui, o Dante Alighieri, até hoje? Porque fizeram as universidades que nós lutamos até hoje para mantê-las, para viver, para vocês poderem entrar e ocupá-las. É isso, gente, não foi tão das trevas assim. Quando você vê o teu Witcher matando gente lá, a rodos, monstros e aquele mundo, você pensa, poxa, legal, mas não é totalmente assim. Enfim, agora vamos ver as características da Idade Média. Ela teve duas fases. A Alta Idade Média, que é a nossa aula de hoje, foi do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XIV. A Alta Idade Média teve a formação dos reinos romanos germânicos, que foram reinos formados pela união entre os bárbaros invasores e os romanos, que estavam ali. A ruralização, que era o esvaziamento da cidade, o feudalismo, vocês vão ver o que é daqui a pouco. O enfraquecimento do comércio, teve muita pouca troca comercial devido à insegurança, então não tinha muito excedente também, tentava ser muito mais autossustentável. E insegurança perante as mudanças, teve muitas mudanças assim nesse período de 5 séculos. Enfim, tudo começa com as invasões bárbaras, Idade Média. A Idade Média começa com as invasões bárbaras. As invasões bárbaras foram um grande movimento populacional do leste europeu para o território do Império Romano do Ocidente. Isso não durou um mês, isso não durou uma hora. Vocês podem pensar, cara, que invasão, vamos invadir, vamos invadir. Não, não durou isso. Durou séculos e foi causado pelo avanço dos hunos na Ásia Menor. Hunos, lembram de Mulan, gente? Mulan, ali da China. China, são esses caras mesmo, os Hunos. Eles vieram pra cá. O avanço deles fez o pessoal, o quê? Tudo ir em direção ao oeste. Fugindo dos Hunos, que eram ferozes. Pra ter uma ideia, o Átila, o Huno, era conhecido como o flagelo da humanidade. Então o cara tem que ser muito bravo para ser o flagelo da humanidade. E todo mundo fugir deles e entrar em contato com os romanos, entrar em guerra com os romanos para fugir deles. Foi um efeito dominó. O que era o bárbaro, gente? O bárbaro era todo aquele que não era romano. O árabe era bárbaro? Era bárbaro. Ele está fora do Império Romano, ele é bárbaro. O persa era bárbaro? O persa era bárbaro. Se por acaso acontecesse um acidente histórico bizarro e um romano encontrasse com alguém que vivia no Japão nessa época, um japonês daquela época, o japonês era bárbaro. Todo aquele que não é romano é bárbaro. Mas no nosso caso a gente fala mais dos povos germânicos. Anglo-saxões, francos, burgúndios, visigodos, ostrogodos. Botei francos 2 vezes aqui, gente. Porque os francos eram bem importantes. A economia era com base na agricultura e na pecuária, ou seja, plantar ou criar animais, e a vida social era centrada na tribo ou no clã, governados por uma assembleia de guerreiros. Ou seja, a guerra era muito importante para a sociedade. O nobre, o líder, era o guerreiro, era o cara que guerreava. E será que a gente pode ter uma imagem desses bárbaros? Podemos, gente. Quem eram esses bárbaros? De novo, aqui temos uma visão mainstream, a visão que a mídia nos vende, do bárbaro. Esse capacetinho aqui que não protege nada. Temos aqui uma sunguinha de couro, um pouquinho de pele de animal porque faz frio, né? E esse espadão. E óbvio, temos aqui um muque, esse músculo, esse shape. Esse aqui é Conan, o bárbaro. Não é da época de vocês. Vocês podem ver à vontade para se divertir, é um filme muito divertido. Arnold Schwarzenegger tá bem forte aí. Gosto muito desse filme, mas será que era assim mesmo, gente? Vamos pensar que Europa, menos 20 graus, nós somos cariocas, vem 20 graus e já tá morrendo de frio. Eu estou morrendo de frio aqui. E o cara lá vindo 20 graus com essa cuequinha, será que era assim? Esse é o bárbaro, entre aspas. Aqui temos o bárbaro. Eu peguei essa imagem de um DeviantArt, que é um site de arte conceitual e tal, e o cara desenhava figuras históricas medievais com base em estudos históricos. Esse aqui é Alarico I, rei dos visigodos. Como você pode ver, o Alarico está um pouco mais vestido,
Ele não tem o shape exuberante dele estar bem vestido aqui, para um frio de menos 20 graus. Ele usa armadura, né? Porque não só o frio, gente, mas olha só, esse peitinho aqui do Schwarzenegger aberto, com um monte de flecha voando em você, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar ruim. Então aqui o Alarico tinha o que? A armadura. Isso aqui é uma armadura. Ele tinha um capacete que protege alguma coisa assim. Vai tomar um golpe de cima e o capacete vai proteger. Usava escudo e uma espada pequena comparada ao espadão do Conan. Por quê? Porque a espada não tinha muito ferro na área deles. Isso era de fontes históricas. Tinha pouco ferro, então não podia fazer um espadão. Era uma espadinha mesmo. Então, assim, mais uma vez, uma ideia de Idade Média que é vendida pela mídia, apesar de Conan se passar num mundo fictício, é uma coisa que a gente pensa assim, medieval. Um bárbaro, você nunca pensa no Alarico quando fala em bárbaro, vai pensar no Conan. Mas não, bárbaro é esse aqui, gente. Bárbaro tem mais roupa do que nosso amigo Schwarzenegger, com todo respeito a Schwarzenegger. E os bárbaros, em seu avanço, acabam criando os reinos romanos germânicos, que eram reinos surgidos da conquista dos territórios do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente acaba e vários reinos surgem dele, onde havia relação entre a nobreza germânica conquistadora e a sociedade romana que era conquistada. E essa relação era muito capitaneada pela igreja. A igreja era a portadora da cultura romana. O que era a cultura romana? O cristianismo. Os bárbaros não eram cristãos, eram politeístas. E a igreja tentou converter um rei bárbaro. Porque se convertesse um rei, gente, se eu sou o rei e eu sou cristão, você tem que ser cristão. Se eu sou um rei e eu venero ao Deus Macarrão, vocês vão venerar ao Deus Macarrão. Então a ideia era converter algum rei e o povo dele virar cristão. E eles conseguem finalmente com o rei Clovis, dos francos. Além disso, tradições germânicas foram trazidas desses reinos, que era o colonato, que era o quê? Doação de terras para as pessoas que estavam saindo da cidade, e elas eram ligadas à terra. Elas podiam trabalhar na terra, mas a terra, eles tinham que ficar naquela terra. Isso vai dar origem à servidão. Comitatus, que é uma relação de liderança do líder com o seu liderado, que tem que ter uma fidelidade militar e ganhar uma terra em troca. Isso vai dar origem depois, nós vamos ver a suzerania, a vassalagem e o benefício. Benefício é o quê? Você pode trabalhar na terra, mas você vai ter que doar alguma coisa para o seu líder. Vai dar origem depois também às atribuições feudais. E o reino de maior sucesso foi o Franco. Por que o Franco? Graças a um homem aqui, o Carlos Magno e o Império Carolíngio. O reino dos francos foi governado primeiro pela dinastia Merovingia, Merovingia de Meroville, depois pela Carolíngia. Eles lutaram contra os árabes. Gente, lembra daquela parte que eu falei europeia 1000 vezes? Então, enquanto acontecia isso aqui, invasões bárbaras, reinos bárbaros, etc., o pessoal da Arábia, o profeta Mohammed, ele tinha uma visão. E assim começava o islamismo, a religião a maior religião do mundo, assim. Existem muitos muçulmanos no mundo, muitos. E ele se expandiu e chegou na Europa, chegou aqui, onde hoje é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Os merovingios e os carolíngios, os francos, pararam eles aqui na Marca da Espanha. Marca, um marquês é um nobre que tem uma terra na Marca. É um detalhe para falar para vocês. E assim eles conseguem apoio da igreja. Ainda mais os carolíngios, que foi quem conseguiu, foi o Carlos Martel. Carlos Martel tem um filho que é o. Eu estou ouvindo a risadinha de vocês, tá? É o Pepino o Breve. E esse Pepino o Breve vai ter um filho que é o Carlos Magno. E isso aqui é o que Carlos Magno conquistou, gente. Carlos Magno era rei dos francos e dos lombardos. E ainda foi coroado pelo Papa em Roma, como se ele fosse o imperador romano. Ele virou o imperador do Império Romano do Oriente. Não, desculpa, peraí. Sacro Império Romano Germânico, gente. Sacro Império Romano Germânico, que vai durar muito. Com mais força ou menos força, ele vai durar até o século XIX. Porém, a autoridade dele decai. Isso aqui não durou muito tempo, toda essa centralização, porque ele vai morrer e vai dividir entre os filhos. Isso aqui vai ser tudo dividido. Lá para o século XIX, o Sacro Império é uma coisa pequeniníssima de hoje é a Alemanha, entendeu? Então você não vai ter muito essa centralização na Idade Média.
o que vai ser o feudalismo, que é uma consequência da valorização, ou seja, todo mundo vai para o campo e da estabilidade. Todo mundo vai para o campo para quê? Para se proteger. Quem pode proteger é o nobre que tem um castelo murado. Aí as pessoas plantavam, os servos ali plantavam em torno do castelo, porque se tivesse um ataque, se abrigava no castelo e o senhor defendia eles. Os nobres se consideravam donos das terras, os camponeses e trabalhadores livres se consideravam senhores. O rei, que nós vamos ver depois mais sobre eles, lá no século XV, por aí, ele não tinha muito poder. Quem tinha poder eram os nobres. Feudo, da palavra feudo vem de benefício. A terra é um benefício. E era dado, era cedido em troca de fidelidade e obrigações. Principalmente obrigações militares. E o direito é um direito consuetudinário, que é o seguinte, gente, não existia uma constituição do feudo, não existia uma lei do feudo, não existia um vademecum do feudo, não. A lei do feudo, os costumes, as normas do feudo vinham dos costumes passados oralmente. Relações feudais. Entre dois nobres tinha a relação de sucerania e vassalagem. O sucerano concede a terra ao vassalo. Então vamos pensar que se torna o senhor feudal dessa terra, certo? Certo. Podendo explorá-la. Essa relação é hierárquica. Porém, um vassalo podia ser senhor feudal de outras pessoas. Podia. Isso acontecia. Por exemplo, um rei distribuía a terra entre seus vários vassalos que deviam fidelidade a ele. Esses vassalos distribuíam entre vários vassalos. E assim por diante. Vamos pensar, não sei se vocês viram Game of Thrones, que eu citei antes, o Ned Stark ele é vassalo do Robert. Porém, os outros caras lá que iam na guerra com o Ned eram vassalos do Ned Stark. Para quem não viu Game of Thrones, vou dar um exemplo assim, aqui com a nossa realidade. O coordenador Edson, ele é meu sucerano, então ele me deu uma terra e eu dei fidelidade ao Edson na guerra. Vai ter uma guerra aí daqui a alguns meses, tal, a guerra do Enem. Eu dei fidelidade ao Edson na guerra do Enem. Porém, eu tenho um pouco de terra aqui e eu vou doar para vocês, alunos. Agora vocês são meus vassalos e ao mesmo tempo vassalos do Edson. E eu sou sucerano de vocês. E assim por diante. Então é assim que funciona suzerania e vassalagem. E obviamente vocês vão junto comigo na guerra do Enem em dezembro, ano que vem, nós vamos juntos, nós vamos vencer essa guerra do Enem juntos como suceranos e vassalos. Mentira, não como suceranos e vassalos, mas como professor e aluno. Mas foi só um exemplo para vocês pegarem como funciona. Entre nobres e camponeses, a relação era servil, era servidão. O que era servidão? Não era escravidão. Servidão, você é livre, mas você está preso à terra. Você não pode um dia, você é meu servo, você vai se mudar, vai ser servo do Edson. Você é meu servo, teu filho vai ser servo do meu filho, porque a terra é minha e você está preso a essa terra. Certo? E você devia trabalhar na propriedade do senhor feudal, meu feudo. E pagar obrigações feudais, que são a talha, a corveia e as banalidades, que vocês vão ver. Também existia o vilão. O que é o vilão? O vilão é um servo que tinha liberdade de se locomover entre feudos para comercializar. Obviamente agora esse período aqui tem pouco comércio, mas depois vai ter um comércio, vai ter um avanço, como vocês vão ver na próxima aula, e o vilão vai ter importância, porque ele vai comercializar com outros feudos. Um feudo, ele tem um manso senhorial, que é onde os servos trabalhavam gratuitamente, eles não ganhavam nada daqui, tudo dessa parte aqui do manso senhorial é do senhor feudal. E essa produção era a corveia. O manso servil, que era para a cultura dos camponeses, mas parte dele devia ir para o senhor feudal. E o manso comunal, que era a terra de uso coletivo. Olha só, o que é feito no manso servil é a talha. O manso comunal são terras comuns, terras baldios, criação de gado, bosques, e não havia obrigação de uso dessa terra, não era obrigado a fazer nada dessa terra, se você quisesse, você podia fazer lá. E tudo dela era do servo. Enfim, temos também o que? Temos moinhos, temos fornos no feudo, e para usá-los, os servos deviam pagar as banalidades. Esses são
Expliquei agora como é que existe um feudo, como você pode ver tem um castelo aqui e as terras ao longo do castelo. Essas são as obrigações feudais que um servo tinha em troca do que vivia no feudo com o senhor feudal. E como é que funcionava essa sociedade feudal? Antes de falar dela, eu quero dizer o seguinte, ela vai durar por muito tempo. Talvez o que vai abolir isso aqui é a Revolução Francesa daqui em 1789. E como é que era essa relação? Nós temos os belatores, aqueles que guerreiam, os nobres, o senhor feudal. Ele devia defender aos oratores, que eram aqueles que oram, e aos laboratores, que eram aqueles que trabalham. Do mesmo jeito, os oratores deviam rezar pelos nobres e pelos trabalhadores, e os trabalhadores trabalhar para os dois. Certo? Será que era assim? Será que era tão triangular assim, um triângulo? Não tanto. Por quê? Porque tanto a nobreza quanto um alto clero, um bispo, um arcebispo, um papa, eles tinham a mesma origem. Como funcionava isso? Vamos dizer que eu tenho 2 filhos e um filho mais velho vai herdar tudo que eu tenho. Vai herdar minha terra, meu feudo, meu castelo, meu título. Eu sou o Duque Dalcin de Tataquara e meu filho vai ser também o Duque Dalcin de Tataquara. É assim que funciona. O mais velho, porque o mais novo não tem nada. E o que o mais novo vai fazer, gente? Ele vai ficar no ócio? Não, porque ele não tem nada mesmo. Ele não pode nem ficar vagabundeando, sei lá, vou ficar jogando Playstation o dia inteiro. Não, o mais novo tem que fazer alguma coisa para poder se manter. Então o que ele vai fazer? Ele vai para a igreja. A igreja é presente na Europa inteira. Ele vai para a igreja, estudar no seminário para virar padre, virar bispo, virar arcebispo, virar um papa. E o papa é o homem mais forte da Europa. Então você tem aí a união entre 2 poderes, entre os belatores e os oratores. Ou seja, a igreja ela auxilia os nobres, ela nunca vai ser contra os nobres. Então meio que fica esses 2 lados contra quem? Contra os servos. Contra os trabalhadores, contra os laboratórios. Os laboratórios são a base da sociedade. E eles sustentam os que rezam para eles, que são os oratores, e os belatores que guerreiam para eles. Isso vai começar vai ter um pouco de mudança, tudo isso que eu falei do feudo, do pouco comércio, etc., na Baixa Idade Média. Vão ter vários tipos de mudança que vocês vão poder ver nas próximas aulas. Por hoje é só, terminando a Idade Média, a Alta Idade Média. Espero que tenham gostado. Vocês vão pensar melhor sobre a Idade Média agora. Eu sei que vocês vão querer ver um Netflix no final de semana, ver um Vikings, ver um Berserk. E vocês vão pensar, nossa, isso é muito legal. Mas não foi só isso a Idade Média. Não foi uma época de trevas. E eu espero que tenham gostado. Muita boa sorte nos estudos. Um bom final de semana, um bom começo de semana. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo. E é isso, gente. Nós temos uma batalha longa rumo ao Enem, rumo à universidade pública que foi criada na Idade Média. A universidade foi criada na Idade Média. Vocês estarão lá ano que vem, eu espero. E é isso. Boa noite. Até a próxima.